Oi, criançada, tudo bem com vocês? Hoje o tio Sérgio vai contar para vocês uma história da Bíblia, num período chamado Período dos Juízes. Deixa eu explicar o que era esse período. Nesse período, o povo de Israel não tinha reis e não tinha rainhas, não tinha ninguém que liderava eles. Mas Deus não deixou o povo sozinho. Deus levantou pessoas para julgar, para aconselhar e direcionar o povo de Israel. E esse período foi chamado de juízes porque eles eram chamados de juízes. E temos um juiz, que é o que nós vamos contar agora, que é o juiz Gideão. Olha Gideão aqui. Oi, tudo bem com vocês? Ele era meio temeroso, ele era um pouquinho covarde. E ele, na época, estava trabalhando. A Bíblia fala que ele estava malhando o trigo. O que é o malhar o trigo? É separar o trigo da palha. Então ele estava lá malhando, escondido, porque os inimigos de Israel vinham e saqueavam. A Bíblia fala que eles eram como gafanhotos. Quando eles chegavam em Israel, eles levavam toda a comida, todos os animais e tudo mais que para eles tivessem valor. Então ele estava aqui, ó, malhando o trigo. De repente, Deus mandou um anjo dele. Olá, crianças. Eu sou o anjo. E ele estava debaixo de um carvalho. Esse carvalho era da propriedade, ou seja, era do pai de Gideão. O nome dele era Joás. E ele estava lá debaixo do carvalho. E Gideão nem viu o anjo. E aí o anjo virou para Gideão e falou: O Senhor é contigo. E ele: Oh! Como assim o Senhor é comigo? O que pode acontecer? O que está acontecendo? Se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão acontecendo? E o anjo falou para Gideão: Rapaz, não se preocupe. O Senhor é contigo. E vá nessa força e livre o povo de Israel. E Gideão falou: Como eu posso ir? Como o Senhor é comigo? Como o Senhor é conosco? Se essas coisas ocorreram, onde está o Senhor? Como pode? Aquelas coisas que os nossos pais falaram, aquelas maravilhas do Egito. E tudo isso nos vem. E como posso ir, se sou o menor da casa do meu pai? Se a minha família é a mais pobre de Manassés? Como pode? E o anjo falou para o judeu: Rapaz, não se preocupe. Vá, eu serei contigo e você vai vencer os amonitas. Você será como um homem só. E Gideão falou para o anjo: então se o Senhor é comigo, peço que fique aqui e me espere, que trarei uma oferta para você. E o anjo falou o quê? Vá lá e eu ficarei aqui. Então Gideão saiu correndo e chegou na casa dele. Aqui a casa dele. E aí na casa dele, Gideão, a Bíblia fala que Gideão preparou bolo e um cabrito. E o bolo aqui, ó. Ela foi lá, preparou, cozinhou o bolo, deixou ele todo pronto. E aí o que aconteceu? Ele pegou essas coisas e trouxe de volta como oferta para o anjo. E ele voltou correndo. E voltou. E quando ele chegou aqui novamente, o anjo virou para ele e falou: Rapaz, pegue o que você fez, o que você preparou, suas ofertas, e põe aqui diante desse altar. E aí Gideão preparou lá e colocou o cabrito e o bolo. E aí o anjo falou: Agora, deixe comigo. E o anjo pegou o seu cajado aqui, sua vara, e tocou nessa comida. Só que quando tocou, ele desapareceu. E o Gideão fez o quê? Cadê? Agora eu sei.
Eu sei que era o anjo do Senhor. Oh, o que será de mim? Oh. Ele ficou prostrado, com medo. Sabe por quê? Porque ele viu o anjo do Senhor. Não era mais um homem como ele achava que era, que estivesse debaixo do carvalho. Não, era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor ainda falou para ele: Gideão, não se preocupe, rapaz. Você não morrerá. Você não vai ficar com medo. Eu estou contigo, rapaz. Não fique com medo. Então Gideão agora ficou mais, ó. Ha! Eu agora vou lutar. Eu agora vou fazer o que o Senhor falou para mim. Sim, irei guerrear, irei vencer. E naquela mesma noite, o anjo do Senhor falou para Gideão, que agora já estava com uma carinha mais feliz, já estava mais confiante. Pegue um boi e do seu pai e vá lá aonde na propriedade do seu pai tem um altar de Baal. Olha o altar de Baal aqui. E onde tem um poste ídolo. Olha o poste ídolo aqui. É claro que o Olho não fazia isso, tá bom? E eu quero que você destrua eles. E quando você destruir, você vai sacrificar o boi em cima do altar, em cima do poste ídolo. Então Gideão chegou, depois daquilo que o Senhor falou para ele, chamou seus 10 amigos. Ei, amigos! E os 10 amigos vieram. Os 10 amigos estão aqui. Olha os 10 amigos aqui. Amigos! Ahu! O Senhor falou comigo! Ahu! Que era para eu pegar o boi. Ahu! E destruir o poste ídolo do meu pai. E também o altar de Baal. Ahu! Hoje! Ahu! Opa, hoje? Não, agora de dia? Não, não, de dia não. Vão pegar a gente. Não. Então tá bom. Então vamos de noite e vamos destruir. Então Gideão e seus 10 amigos esperaram a noite cair. E a noite caiu. E aí eles chegaram lá. Vieram com boi. Destruíram o altar de Baal. Pá, 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 pá. Destruíram também o poste ídolo. Pá, 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 pá. E isso tudo aqui virou um montão de madeira. Virou um montão de coisas quebradas. Já não era mais o altar, já não era mais o poste ídolo. E pegaram o boi, e partiram o boi, e colocaram o boi aqui em cima. Ha! E aí eles queimaram. No dia seguinte, alguns homens vieram à casa novamente de Gideão. Lembra da casinha dele? Aqui, ó. E Gideão estava aqui. E junto com seu pai. E alguns homens maus que adoravam o poste ídolo, que adoravam o Baal, que frequentavam aquele local lá, chegaram e falaram: Joás! Olha aqui isso. Joás! Traga-nos teu filho aqui agora! Porque ficamos sabendo que ele destruiu o nosso templo, o nosso poste ídolo, o nosso altar. Traga ele aqui agora, porque ele precisa morrer. E aí, você acha que o pai de Joás entregou seu filho? Não! O que você fez, Joás? Muito simples o que eu fiz. Eu virei para esses homens e disse: se Baal é Baal, e se contentaram com ele, contentaram o quê? Brigaram. Se brigaram com ele, e se ele é Deus, que ele, por ele próprio, se levante e vá pegar essa pessoa que destruiu o seu altar. Meu filho não vai ser entregue. Se ele é Baal e diz que ele é quem ele é, que ele se vire. Porque a partir de hoje, meu filho não vai ser chamado mais de Gideão, mas de Jerubaal. Porque foi ele quem destruiu o altar, ele que criou uma contenda, e Baal nada fez. Então, o pai de Gideão, o seu Joás, viu que Baal não era nada, que Baal não podia contra o Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o Deus que nós servimos. Então, a partir daquele dia, daquele momento, aquele rapazinho que nós encontramos no início da história, esse Gideão que era medroso, que tinha medo, que não partia para fazer as coisas, ficava escondido, se tornou um Gideão agora juiz.
que liderava o povo. E a história fala mais para frente que ele continuou sendo chamado de Jerubbaal em outros momentos. Ele partiu para cima dos amalequitas, de outros inimigos ali ao redor de Israel, os amonitas e outros, e venceu esses inimigos de Israel. Tá? Então isso aqui mostra para nós, crianças, que muitas das vezes nós precisamos ter confiança, precisamos ter fé. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê fé. Fé contra esses amigos que muitas vezes se contentam com o mundo que nós conhecemos aqui e que querem fazer coisas que desagradam a Deus. Amigos que muitas vezes vão dizer para vocês: ah, venha comigo, não precisa falar para o seu pai o que nós vamos fazer de errado. Precisamos pedir a Deus fé e coragem para dizer não para eles. E também para dizer não para algumas coisas que muitas vezes desagradam o coração do Senhor e que nós achamos que são certas. Nós nos acostumamos como o pai, né, cadê o pai dele? Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Aqui o pai. Como nós achamos, como o pai de Joás, o pai de Gideão, Joás, que já tinha um poste ídolo e já tinha também um altar de Baal, ou seja, era pecado. Deus já tinha falado para não terem outros deuses diante deles, e ele achou isso normal ter. Então, muitas vezes, precisamos pedir a Deus que nos dê o que? Sabedoria e coragem para olhar e falar: não, isso aqui não é o normal. Esse programa de televisão aqui não é um programa legal para assistir. Papai do céu, Deus, não vai ficar contente. Isso aqui não vai glorificar, não vai fazer com que ele seja conhecido. Muito pelo contrário, vai entristecer. Então eu não vou assistir esse programa. E quando os amiguinhos falarem: poxa, mas você não assiste o programa tal? Vocês falarem: não, eu não assisto. Isso não enobrece, isso não traz alegria no coração de Deus. Tá certo, crianças? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima história. Tchau, tchau.